Equações exponenciais, parte 1. Vamos ver primeiro alguns exemplos que estão na apostila. Então, no exemplo 1, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado à oitava potência. Bom, nessa situação aqui, as duas sentenças têm potências de base 2. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essas duas bases e ficar apenas com os dois expoentes de cada um. Então, eu tenho x igual a 8. Essa é a solução da minha equação exponencial. Minha solução é 8. Já nessa nova situação, eu percebo que eu tenho 4 elevado a x igual a 32. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar esse 4, vai fatorar ele, colocando ele como uma base, uma potência de base 2. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 2, mas tem o x lá em cima. Eu vou manter esse x como um expoente. Desse lado aqui, eu também vou fatorar o 32. Se a gente fatorar o 32, isso vai dar 2 elevado à quinta potência. Esse 2 expoente e esse x aqui, eles vão ser multiplicados. Repito 2 base e multiplico esses dois expoentes. Então, vai ficar 2x. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5. Repara que eu tenho duas potências com bases iguais. Eu vou eliminar essas duas bases, que são iguais, e vou ficar apenas com os expoentes. Então, 2x igual a 5. Então, qual o valor de x? Jogando esse 2 para cá, lembra que aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir. Então, vai ficar 5 sobre 2. Então, a solução aqui vai ser 5 meios. Exemplo 3. Aqui eu tenho uma potência, 2 elevado a x, e aqui eu tenho uma fração, 2/16. O que eu vou fazer? Pegar esse 16 e transformar numa potência de base 2. Então, vou repetir aqui, 2 elevado a x, isso vai ser igual a 1 sobre o 16, poderia ser substituído como 2 elevado à quarta potência. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 elevado a 4 e vou mexer com o expoente dele colocando o sinal negativo. Assim, eu vou fazer com que essa parte aqui seja invertida. Então, eu vou ficar assim, com 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 4. Perceba que para eu poder inverter esse lado aqui, né, botar esse 2 elevado à quarta potência aqui em cima, eu preciso atribuir um sinal negativo para o meu expoente. Agora, eu tenho aqui duas potências de bases iguais, que vão ser eliminadas, e vou ficar apenas com os expoentes. Então, x é igual a menos 4. Está aí minha solução, menos 4. Exemplo 4. Aqui eu vou manter o 2 elevado a x e vou transformar isso daqui numa potência. Repara que esse 4 está sozinho, aqui em cima ele teria um 1. Então, eu teria 4 elevado a 1. Esse 3 aqui vai ficar sendo o meu denominador, né, de um expoente que vai ser uma razão, né? Vai ser uma fração. Esse 4 aqui, ele também vai ser transformado numa potência de base 2. Então, vou repetir esse 2 elevado a x, e esse 4 ele vai ser transformado em 2 ao quadrado. Mas lá fora eu ainda tenho meu expoente de 1/3. Esse 2 aqui, expoente, e esse 1/3 vão ser multiplicados. Então, vou repetir o 2 elevado a x, isso vai ser igual a 2 elevado a 2/3, porque o 2 só vai multiplicar o 1, o 3 permanece. Agora, a gente vai eliminar as duas bases iguais, e daí eu vou ter o meu x sendo igual a 2/3. Tá aí a minha solução, 2/3. Exemplo 5. Aqui eu tenho, né, uma igualdade, né, envolvendo algumas potências que vão se transformar em potências de base 10. Então, esse 1 milésimo, ele vai ser escrito assim, ó, 10 elevado a menos 3. Lá fora, vou manter o expoente x. Desse lado de cá, eu posso transformar esse 100
em 10 ao quadrado. E esse 10 ao quadrado, ele vai vir para cá mudando o sinal desse expoente. Então, isso daqui eu vou botar como 10. Esses dois expoentes podem ser multiplicados, vai ficar menos 3x. E aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Estou invertendo aqui, né, esses dois termos e colocando o sinal negativo para o expoente. Tenho potências iguais, vou eliminar essas duas bases e ficar apenas com os expoentes. Então, eu teria aqui menos 3x igual a menos 2. Dos dois lados tenho sinais negativos, vou multiplicar essa sentença por menos 1, para que os expoentes fiquem positivos, e daí eu teria x igual a 2 terços. Tá aí a minha solução, 2 terços.